Olá, olá, professor Alexandre. Vamos lá retomar mais uma aula da nossa disciplina Pensamento Computacional. E hoje entrando com um assunto interessante que são as atividades desplugadas, a computação desplugada. Mas antes de a gente definir e explicar melhor, vamos fazer uma atividade aqui. Vamos passar para o slide. Olha só, o que a gente vai fazer? Tem um exemplo aí. O Cebolinha, né? Ajude o Cebolinha a fugir da Mônica, algo comum na rotina do Cebolinha, né? Então, para iniciar o desafio, deve-se posicionar o Cebolinha no número da porta indicado no círculo à esquerda da rota de fuga. Ó, a rota de fuga está aqui, tá, gente? Então, a rota de fuga é isso daqui. Então, ó, posicionar o Cebolinha no número indicado no círculo à esquerda da rota de fuga. Tá aqui, ó, o círculo à esquerda da rota de fuga é o número 5, que está indicado pela flecha, pela seta amarela. Então, ó, a gente posicionou o Cebolinha na casa 5, no círculo 5. Então tá lá, ok? Cebolinha posicionado no início, que é indicado pela seta amarela, que neste caso, indicado na rota de fuga, é o número 5. Então o que acontece? A porta, que é a saída, o local que o Cebolinha deve fugir, é colocado no número indicado no lado direito da rota de fuga, no círculo do lado direito da rota de fuga, que é a flecha verde, ou seja, o número 3. Então está colocado aqui também, tá? Então está colocado, a saída é o círculo direito. Então o Cebolinha vai ter que sair do círculo 5 e chegar no círculo 3. Observe que tem os caminhos possíveis. Aqui no mapa tem os caminhos possíveis. Os caminhos possíveis são indicados por essas cores. Então, ó, entre o 0 e o 2 há um caminho. Dá para ir do número 2 para o 0 e do número 2 ou do número 0 para o 2. Dá para ir do número 2 para o 1 ou do 1 para o 2. É bidirecional. Do 2 para o 5 ou do 5 para o 2. Porém, não existe caminho direto do 2 para o 4, nem do 4 para o 2. Assim como não existe caminho direto do 5 por 1 e nem do número 1 por 5, porque não há a ligação entre eles. Mas todos os demais rotas, né, que tem ligação entre os números está valendo. O que a gente tem que fazer? Utilizar essas cores, exatamente essas cores, para colocar nesses quadrados. Então, nós temos 2 vermelhos e 2 verdes para preencher os quadrados, os 4 quadrados, para fazer o quê? Para fazer o Cebolinha chegar até a porta, ou seja, fugir da Mônica. Ele vai sair do 5, tem que chegar no 3 com essas cores. Então, como assim? Olha só, nós temos, deixa eu tirar isso daqui para ficar mais limpo, que a partir do número 5, usando as cores 2 vermelhas e 2 verdes, chegar no 3. Então, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se colocar um vermelho aqui, colocando um vermelho aqui, ele vai sair do 5 e vai para o 2. Vai para o 2, né? Beleza. Depois, a gente pode pensar em colocar um verde aqui, ó. Colocando um verde aqui, aí, tá bom? Ele vai sair do 2, ó, o rota verde vem por cima e vai para o número 0. Então, ele vai estar no número 0. Ele sai do 5, com o vermelho, que eu coloquei como primeiro movimento, vai para o 2, com o verde, com o segundo movimento, vai para o 0. Então, estando no 0, se a gente colocar agora a rota vermelho, ele vai sair do 0 e vai para o 1. Deixa eu apagar esse outro. E vai para o 1. Então, agora está no 1. Basta um movimento com verde, deixa eu colocar o verde aqui, ó, com o verde para ele chegar no 3. Chegando no 3, chegou lá então na porta e foge da Mônica. Então a solução para esse problema é o que a gente colocou aqui, não tá muito bonito, tá mal pintado, mas ó, saiu do vermelho. Saiu do vermelho não, desculpa. O Cebolinha estando na casa 5, indo para a rota vermelha. Deixa eu mudar a cor para indicar melhor. Indo da rota vermelha, depois pegando a rota verde, depois pegando a rota vermelha, depois pegando a rota verde, ele vai chegar no 3. Vamos simular aqui, ó. Do 3, do 5, que é onde ele começa, vai para o 2, com o vermelho, com o verde.
vai para o 0. Do 0 com o vermelho vai para o 1. E o 1 com o verde vai para o 3 e chega à porta, que é a saída. Entenderam, pessoal? Entenderam a lógica aqui dessa brincadeira? Beleza. Creio que sim. Deixa eu apagar tudo que eu coloquei aqui para a gente avançar. Então, olha aí, ó, no próximo slide a gente tem a solução para essa fuga, essa rota de fuga desse problema que eu acabei de apresentar para vocês. Está aqui a solução, tá? Então a gente pega o Cebolinha, dá para ele a rota de fuga a partir da casa 5, vai para 2, dá 2 para 0, dá 0 para 1 e dá 1 para 3 e ele foge da Mônica. Vamos ver um próximo? Olha aqui um próximo exemplo. E agora, gente? Isso aqui é legal vocês agora pausarem o vídeo e tentarem fazer o Cebolinha sair, ó, da casa 2, né, do círculo 2, e chegar no 4, no círculo 4, que é lá que tem a porta agora, que é a saída, usando 4 movimentos. E esses movimentos tem que usar obrigatoriamente essas cores aqui, ó. Tem que usar 2 cores vermelhas, uma verde e uma azul. A ordem das cores aí é que vocês vão ter que descobrir, é a lógica da coisa, né? É o pensamento computacional que está envolvido aí. E aí, pausa o vídeo e tentem responder. E aí, vocês raciocinaram, tentaram responder? Bom, como é que fica uma possível solução? Pode ser, gente, que haja mais de uma solução, tá? Não há problema. Eu vou apresentar uma solução, de repente vocês encontraram outra solução ou outras soluções. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, pode pegar o verde, deixa eu colocar um verde, começar com o verde. Começou com o verde. Depois ir com o vermelho. 2 vermelhos, ó. Vamos colocar 2 vermelhos. Deixa eu pintar direito. Ei, mas eu estou pintando mal, né? E o último movimento é o azul. E dessa forma a gente usa todas as cores que estão disponíveis para a gente pintar, né? Que estão aqui. Então vamos verificar o que vai acontecer. Ó. A partir do 2, do número 2, com o verde, vai para o 0. Do 0 com o vermelho vai para o 1. Com o vermelho volta para o 0 e com o azul chega no 4. Lembrando que o 4 é a saída, é onde vai estar a porta. Entenderam? Então, observe que aqui a gente foi do 0 para o 1, do 1 para o 0. Não tem problema, esse caminho é bidirecional, ele vai e volta. Então, essa foi a solução, que é uma solução possível para esse problema aqui. Tá? Eu estou apresentando agora mais bonitinho, mais bem pintada aqui a resposta para vocês, né? Ficou bacana. E aí, gente, temos um outro exemplo. Agora aqui, ó, o Cebolinha vai ter que sair do 0, né? Do 0 é a saída dele. E ele vai ter que chegar no 5. A porta está no 5. Dessa vez, ó, são 5 movimentos, tá? E as cores que a gente tem disponíveis são essa aqui. Ó. Uma cor vermelha, 3 verdes e uma azul. E aí, convido vocês novamente a pausarem o vídeo e tentarem resolver. E aí, conseguiram resolver? Convido vocês a comentar aqui embaixo quem conseguiu achar a resposta dos exemplos aí. Compartilha conosco aí se vocês acharam a resposta diferente. Se achou a resposta diferente, coloca as cores aí, diz qual que é o exemplo e quais as cores, a sequência de cores que foi encontrada. Bom, eu tenho no slide já a resposta, então não vou pintar dessa vez, já vou colocar a resposta aqui para gente. Então, uma possível resposta, lembrando que é uma possível resposta, pode ser que hajam outras e vocês podem encontrar outras, seria essa sequência aí. Então, saindo do 0, o 0 está aqui, com o verde, vai para o 2, do 2, desculpa, eu fiz errado, a primeira cor é o vermelho, não é verde, então saindo do 0, com o vermelho, vai para o 1, do 1 com o verde vai para o 3, do 3 com o verde volta para o 1, do 1 com o 3, com 1 vai para o 3 e do 3 com o azul vai para o 5 e chega na casa 5, que é a saída, que é onde tem a porta para o Cebolinha escapar. Ok? E aí, conseguiram? Bacana, né? Eu achei interessante, é bacana, eu gosto dessas brincadeiras aqui. Eu vou apresentar agora rapidamente mais 2 exemplos, só para vocês brincarem, tá? Para a gente poder avançar o conteúdo da aula. Mas olha só, que agora aqui é um pouco diferente. Isso aqui é um conceito chamado repetição. Essa ideia de repetição vocês vão estudar lá na disciplina
de lógica programação, né? De lógica de programação, introdução à programação, que é uma parte que vocês vão estudar de algoritmo. Lembrando que o algoritmo vocês já sabem o que é. Então, basicamente é o seguinte, ele vai ter que executar isso aqui 2 vezes, esse trecho. Então, executa uma vez e pergunta, é a segunda vez que executou? Se for a segunda vez, ele vai para o 4. Se não for, ele volta. Olha a setinha aqui, ó, essa setinha. Ele vai voltar. Aí executa uma segunda vez. Aí pergunta de novo, é a segunda vez que executou? Se é a segunda vez, ele vai para finalizar com o número 4, com a saída. Então, ele tem que esse comando aqui, esse símbolo está dizendo que este trecho tem que ser executado 2 vezes, tá? Então, eu convido vocês agora a tentar resolver. Pausa o vídeo aí e tenta resolver. Bacana, espero que vocês tenham conseguido encontrar a resposta deste problema. Uma possível resposta está aqui, tá, gente? Então vamos ver como é que funciona. Ó, do 2, está saindo do 2. O 2 com o azul vai para o 1. Do 1 com o vermelho vai para o 0. Com o vermelho volta para o 1. Com o verde vai para o 3. Executou uma primeira vez esse trecho. Não foi a segunda vez. Então ele vai ter que executar de novo. Lembrando que a gente parou no 3. Então, no 3, com o azul vai para o 5, com o vermelho vai para o 2, com o outro vermelho volta para o 5 e com o verde chega no 4. Como é a segunda vez que executou, avança para finalizar. E nesse caso, terminamos no 4, resposta obtida. Entenderam? Viu como é interessante? Beleza, depois que a gente viu esse exemplo mais lúdico, uma brincadeira aqui, eu quero que vocês entendam que o que a gente fez foi, de certa forma, trabalhar, de certa forma não, foi de fato trabalhar ideias do pensamento computacional, da lógica, da programação, e vimos ali, inclusive, a repetição, uma ideia inicial de repetição, por meio de uma atividade lúdica, né? Uma brincadeira sem necessariamente o uso de computadores, o uso de dispositivos computacionais. A gente podia estar fazendo isso no papel com canetinha, com lápis de cor, com caneta, enfim, isso em sala de aula com as crianças, com adolescentes, enfim, até com adultos, né? Dá para fazer esse tipo de atividade sem dispositivos computacionais. E é isso que é o tema dessa aula, gente. Então vamos aqui para o slide, ó. Assim como no exemplo anterior, muitos aspectos da computação podem ser ensinados sem o uso de computadores. Essa abordagem sem uso de computadores é chamada de computação desplugada ou abordagem desplugada, do inglês unplugged, e ela é utilizada para introduzir conceitos de computação a pessoas não técnicas, que não são da área, que não conhecem ainda programação, computação para valer, e principalmente para crianças nos anos iniciais de sua formação. Então, ó, o pensamento computacional desplugado é o desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico e resolução de problemas sem o uso de computadores ou dispositivos computacionais. Então, a palavra de ordem aqui do desplugado é sem o uso de computadores e dispositivos computacionais. É usar realmente o que a gente tiver, as ferramentas mais básicas, papel, cartolina, caneta, pode ser tesoura, madeira, enfim, coisas que não envolvam tecnologias computacionais. Então, para que a gente faz isso? A ideia é ensinar os fundamentos da ciência da computação de forma acessível e lúdica, usando materiais simples como os papéis, lápis, jogos de tabuleiro, cartas, blocos que eu falo tipo Lego, ou mesmo as atividades corporais. Então, com isso, a ideia é criar bases sólidas para o ensino de fato de programação no futuro. Tá? Lembrando que a ideia não é necessariamente produzir programadores ou profissionais de computação. Já conversamos isso em aulas anteriores. A ideia é incutir o pensamento computacional como ideia de resolução, método de resolução de problemas. Lembrando que o pensamento computacional, como método de resolução de problemas, pode ser aplicado em qualquer área, né? Então, a ideia é adotar essa metodologia como opção à falta de recursos, né? A escassez de recursos, o que acontece muitas vezes em países mais pobres, escolas com menos infraestrutura. Então, a ideia da computação desplugada não exige recursos tecnológicos, facilitando o uso em escolas com pouca infraestrutura. Então, a computação desplugada vem, de certa forma, integrar, fazer as crianças que são excluídas digitalmente terem acesso
ao pensamento computacional, né? A serem estimuladas e estarem no mesmo nível ou mais próxima daquelas crianças que têm acesso a tecnologias computacionais, porque o princípio, o que necessita ser trabalhado nessas crianças, que são as ideias, os pilares do pensamento computacional, é possível de ser trabalhado de maneira desplugada e de maneira lúdica também. Claro que o uso de computadores, dispositivos computacionais, é mais um atrativo e, tendo esses recursos, é interessante serem utilizados. Esse é exatamente o tema da nossa próxima aula. Mas o uso de computação desplugada, ele é muito importante, porque inclui, né, é inclusivo para crianças com pouco acesso, pouco recurso e em países mais próximos, pobres, deixar uma educação de maior equidade entre as diferentes classes da população, ok? Beleza, então vamos avançar mais um pouco aqui. Ó. Normalmente o pensamento computacional é introduzido via aprendizagem colaborativa, ou seja, em jogos envolvendo várias pessoas, várias crianças. Não é uma atividade isolada. Assim como a gente viu também a ideia do escape room, apesar de poder ser jogado sozinho, né? A ideia é que tenha mais gente para trabalhar, para brincar, para jogar. A ideia do pensamento computacional, em geral, envolve atividade colaborativa. E aí, gente, eu quero falar para vocês que existem jogos com pensamento computacional desplugado disponíveis no mercado, isso já prontos para comprar. E então, a seguir, eu vou começar a mostrar alguns deles. Vamos lá? Primeiro deles que eu quero mostrar é o Robo Rally, ou se quiser aportuguesar, Robô Rally, né? Ele possivelmente é um dos mais antigos que tem no mercado aí, está disponível no mercado. Ele, desde 94, ele é composto por um tabuleiro. E nesse jogo tem cartas de instruções para os robôs, que são os personagens, né? Cada jogador vai ser um robozinho lá no tabuleiro. Para quem já jogou jogos de tabuleiro, né? Banco Imobiliário, Jogo da Vida, entre outros jogos aí, sabe mais ou menos o que eu estou falando. É um jogo de tabuleiro, né? A gente tem os peões, né? Nesse caso são robozinhos que a gente vai controlar e vai caminhar no tabuleiro seguindo as regras do jogo e as instruções a serem seguidas, tá? Então, nesse caso aí, com as cartas é possível mover os personagens do tabuleiro de tal forma que eles consigam visitar todas as casas, que são os pontos de verificações indicados. Então, as regras desse jogo incluem cartas de atualização do robô, olha que legal, é possível atualizar o robô, atualizar o firmware do robô, conceitos de variáveis está envolvido, olha, variáveis é algo que vocês vão estudar lá em lógica de programação, consumo de energia, nível de dano, perda de memória e a criação de estratégias para completar o objetivo do jogo. Essa criação de estratégias para completar o objetivo do jogo, gente, é algoritmo, né? A ideia é de trabalhar o algoritmo e ainda causar danos nos robôs demais competidores. Então é um jogo interessante que já está disponível no mercado há algum tempo e ele faz relativo sucesso, tá? Então olha só, aqui continua no Robo Rally. Tendo em vista que o jogo possui uma complexidade mais elevada, ele é recomendado para crianças com 12 anos ou mais. Então, na verdade, para adolescentes, né? E ele é jogo de 2 a 6 jogadores, tá? E ele já tem várias edições lançadas. Lançou em 94, mas é vendido até hoje. A questão chave aqui, gente, talvez o problema, é que esse jogo, e na verdade, quase todos os jogos que eu vou mostrar aqui, eles não são vendidos no Brasil. No mercado brasileiro, a gente ainda tem muita escassez de jogos com pensamento computacional. Mas fora, em países desenvolvidos, existem várias opções. Então, um caminho é importar, se quiser trabalhar com algum desses jogos, a importar eles, né? Ou outras opções a gente vai dar ainda mais à frente desse vídeo de como trabalhar com pensamento computacional com jogos sem precisar gastar muito dinheiro, né? Porque a importação acaba não saindo barata no nosso país. Bom, um outro jogo é o Bits and Bytes, que aqui é um jogo de carta. Ele não é um jogo de tabuleiro igual o Robo Rally, né? Aqui é um jogo de cartas também disponível no mercado. Você pode, quando eu falo disponível no mercado, quer dizer que você pode comprar, chegar na loja e comprar. Beleza? E aborda temas de lógica, resolução de problemas e pensamento crítico. Então, olha, gente, para iniciar, as cartas são colocadas de forma organizada e viradas para baixo em cima de uma mesa, formando um tabuleiro. Olha só, não existe tabuleiro. Na verdade, é um jogo de cartas que a gente forma um tabuleiro com as cartas. Olha que legal.
por ser só um jogo de cartas, ele é mais barato, né? Ele é mais barato de ser produzido do que um jogo de tabuleiros. E aí os jogadores deverão explorar o espaço, desvirando as cartas, controlando um dos personagens dos jogos com outras cartas de instruções. Então, ó, tem as cartas de personagem e as cartas de instruções, né? Então tá aqui, ó, um exemplo do uso do jogo. O objetivo principal é chegar ao centro do tabuleiro, onde se localiza o planeta dos personagens, que é um planeta chamado RAM, né? RAM de memória RAM, exatamente fazendo alusão à memória RAM dos computadores, tá? E aí, esse jogo é recomendado para crianças a partir de 4 anos, ou seja, crianças pré-alfabetização. Observe que não tem a necessidade de leitura. As cartas de instruções, observe aqui, são desenhos para indicar se os personagens têm que virar à esquerda, virar à direita e em frente. E as outras cartas aqui, ó, só tem os personagens mesmo. No máximo, o nome dos personagens. Mas um adulto que estiver acompanhando as crianças no jogo pode dizer o nome dos personagens e elas logo associam nomes dos personagens às figuras. Então, é um jogo para crianças a partir de 4 anos, idade de pré-alfabetização. Ainda o jogo Little Coder. Deixa eu tirar meu rosto daqui. O Little Coder, ele é composto por 80 cartas com instruções e 20 cartas contendo sugestões de aplicações ou desafios. Ele pode ser utilizado em diversas situações, ou seja, não há necessidade de tabuleiro, assim como o Bits and Bytes, e ele é indicado para crianças de 4 a 8 anos. Ele é bem similar, de certa forma, à ideia de funcionamento dele, de trabalhar os conteúdos, similar ao Bits and Bytes. E trabalha o conceito de programação, lógica, planejamento, pensamento sequencial, prototipação, solução de problemas, além de ensinar a contar, ler, seguir instruções e distinguir o que é esquerda e direita. Então tá aqui, ó, um exemplo de como usar. São cartas indicando os movimentos que devem ser feitos. Esses movimentos são os comandos, né, para controlar um robozinho. Tá? Então é um outro jogo interessante para crianças. Também está disponível no mercado. Ainda, deixa eu tirar meu rosto daqui, o Robot Turtle, né? O robô tartaruga, um jogo de tabuleiro para crianças de 4 a 8 anos de idade, onde cada jogador controla uma tartaruga robô. Então, cada personagem, cada jogador, cada criança tem uma tartaruga robô que deve chegar até uma joia no tabuleiro. Então, a joia é o destino. Isso seguindo uma sequência de comandos representadas por cartas. Observe, olha só, os últimos jogos, todos esses jogos basicamente que eu mostrei até agora, a ideia é sair de um local, chegar a um destino, nesse caso o Robot Turtle é uma joia, seguindo comandos de movimentos. Observe que todos eles trabalham exatamente com a mesma ideia do joguinho que a gente fez no início dessa aula com o Cebolinha fugindo da Mônica. Sai de um ponto, de uma casa, precisa chegar num outro local, realizando uma sequência de movimentos. A lógica por trás desses jogos é bem similar. É claro que cada jogo que eu estou apresentando aqui tem uma particularidade, uma singularidade, algo que acrescenta mais, e aí muda, obviamente, também a temática do jogo, que torna menos repetitivo, menos cansativo e parece outro jogo, tá? Mas é basicamente a mesma ideia por trás. Então, seguindo aqui, ó, essas cartas que tem a sequência de comandos, tem os comandos, são distribuídas entre os jogadores e contém instruções de movimentação. Então, o Capitão Tartaruga mais jovem, que é uma das crianças, né, que joga, ele começa a partida colocando sua primeira carta e em seguida movendo a tartaruga conforme o comando indicado na carta. Então, à medida que os jogadores avançam no jogo, vai andando com as tartarugas, elas constroem o seu programa. E se cometerem um erro, aí nesse caso, pode gritar desfazer para corrigir a sequência de comandos, tá? Então, acaba sendo bem divertido brincar com esse tipo de jogo. Na sequência aqui, a gente tem um exemplo, né, do tabuleiro desse jogo. Então, esse jogo, o Robot Turtle, ele tem um tabuleiro, ao contrário do Little Coder e do Bits and Bytes que a gente viu agora há pouco. Mas no caso, similar em relação a ter um tabuleiro ao Robo Rally, o primeiro que a gente viu, né? Bom, temos mais jogos aqui. A gente tem o Circuit Maze. O Circuit Maze, ele é um jogo de tabuleiro, né, para encaixe de peças que podem ou não conduzir eletricidade. Olha só que interessante. Cada peça possui uma característica como condutor em linha reta, ou seja, conduzir eletricidade em linha reta,
conduzir a eletricidade em curva, indo para a esquerda ou direita, seria similar ao movimento do robô nos outros jogos, fazer o robô virar à esquerda, virar à direita. Aqui é a eletricidade, o impulso elétrico virar à esquerda ou à direita. Pontes, condutor transversal, interruptor e até uma lâmpada para acender com o circuito que você vai montar. Então a ideia é acender a lâmpada com o circuito que você vai montar. Então, com essas peças é possível simular circuitos de lógica booleana, que é a lógica por trás da computação, da programação, e criar estratégias para a resolução de 60 problemas propostos, que já vem no jogo, além de exercitar atividades relacionadas a disciplinas de ciências e físicas com as crianças, né, e adolescentes. Então, aqui é recomendado para crianças a partir de 8 anos e pode ser jogado sozinho, individualmente ou de forma coletiva. Assim como tem o Circuit Maze, tem o Laser Maze, tá? Que é a mesma ideia do jogo, só que aqui não usa a eletricidade. Ele usa um raio laser, né? Então a ideia é de ótica, né? Então o Laser Maze, ele é composto por um tabuleiro com encaixe de peças e utiliza o raio laser e espelhos para replicar a luz a fim de atingir o alvo pré-definido no desafio. Mais uma vez, ó, observa que é fazer sair de uma origem para chegar no destino e você tem que construir o caminho, similar àquele jogo lá no início dessa aula com a Mônica e o Cebolinha. Nesse caso, todos esses jogos são muito similares à ideia por trás, né? Esse jogo é recomendado para crianças a partir de 8 anos, assim como o anterior que a gente viu, que era o Circuit Maze, né? Bom, olha só esse jogo. Esse aqui eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais. É o Codemaster, ele é composto por 2 tabuleiros. O primeiro possui 10 mapas e o segundo um tabuleiro que serve para o jogador registrar o trajeto planejado para ir de um ponto a outro. É a rota, né? A rota de fuga. Esse jogo foi projetado para ensinar diversas características computacionais, sendo algumas delas abstração, resolução de problemas, repetição, reconhecimento de padrões, decomposição, condicionais, né, que é desvios condicionais, e, claro, algoritmo. Gente, não sei se vocês estão observando, mas isso daqui, ó, é muito similar ao jogo que a gente brincou no início dessa aula da Mônica, né? O Codemaster. Na verdade, esse jogo, o Codemaster, é o jogo original, e aquele da Mônica foi uma inspiração para não dizer uma cópia, né, genérica desse jogo. Esse jogo Codemaster, ele existe há algum tempo, ele é vendido, ele é muito popular. Muito talvez seja exagero, mas ele é popular nos Estados Unidos, por exemplo, e ele ensina ideias de pensamento computacional bastante, bem interessantes, tá? Então, um jogo que vale a pena se tiver acesso para comprar. Aqui ele ainda é o Codemaster. Deixa eu colocar meu rosto aqui embaixo. Então, vocês já sabem mais ou menos a lógica do jogo, como funciona, porque a gente fez no início da aula com a Mônica e o Cebolinha. Mas aqui no Codemaster, após o jogador escolher um dos 60 níveis de dificuldade, então você tem 60 níveis de dificuldade, 60 mapas, se eu não me engano, ele deve posicionar o personagem e o portal de saída dos locais indicados, abrir o segundo tabuleiro na página referente ao desafio e utilizar a quantidade de fichas coloridas definidas no exercício. O objetivo do jogo é chegar até o portal utilizando todas as fichas coloridas. O grau de dificuldade aumenta no momento em que há necessidade de coletar cristais em certos locais do mapa. Então, esse jogo é um jogo interessante. Alguns desses jogos que eu estou mostrando aqui, eles são vendidos, por exemplo, na Amazon. Dá para pedir na Amazon brasileira, só que eles são importados, então acaba não saindo barato. Codemaster é um desses, dá para pedir lá na Amazon, tá, gente? Vamos lá para mais um jogo. Esse jogo é o Code Monkey Island. O jogo Code Monkey Island, Ilha dos Macacos, né? Codificando, programando na Ilha dos Macacos, é composto por um tabuleiro, então é um jogo de tabuleiro, com 80 cartas e 12 miniaturas de macacos, que são os personagens, os peões, né? O jogo possui regras muito parecidas com o jogo Ludo, o jogo, né, tradicional Ludo, e os dados, no caso, que tem no Ludo, no caso aqui, são substituídos por instruções e condições escritas nas cartas. O jogo exercita declarações condicionais, repetições, operadores e lógica booleana, execução de tarefas e estrutura de dados. Então, o seu uso é aconselhado para crianças a partir
de 8 anos. Está aqui o tabuleiro dele, como é que ele é. Então, um jogo de tabuleiro. Bom, o próximo jogo, que mistura batatas, programação e pirataria. A ideia aqui é asse, amasse, frite seus oponentes, são batatas, e envie para o armário de David Jones, que é o pirata, né? Mas antes que você possa levar o terror ao alto mar, você deve primeiro dominar a arte da guerra de batatas, tá? Use conceitos, para isso a gente vai usar conceitos de programação, como funções, loops e desvios condicionais para fortalecer os ataques, indicado para crianças a partir de 7 anos, tá? E aqui tá o tabuleiro mostrando mais ou menos, tabuleiro não, uma foto mostrando mais ou menos como as crianças jogam. Não é um tabuleiro, é um jogo de cartas, reforçando isso. Mas é bastante divertido. Temos ainda aqui, ó, Coding's Good. Coding's Good, se eu tirar meu rosto daqui, é um jogo de cartas também, para 2 jogadores. Na parte frontal, na parte da frente da carta, é apresentado um algoritmo em Python, e na parte de trás está a resposta que é vista pelo oponente, pelo outro jogador. Então, o jogador deve executar o código, executar mentalmente, né, o código, e dizer a resposta. Caso a resposta esteja correta, a carta é colocada em uma pilha de cartas da pessoa, que no final vai contar quantas cartas a pessoa acertou, né? O jogador com a maior pilha é o vencedor da partida. Existem 3 níveis de dificuldade e é recomendado para crianças a partir de 10 anos. Isso aqui, de fato, é para crianças maiores, para adolescentes. Claro, primeiro que precisa ler, precisa ter uma compreensão melhor de recursos matemáticos, de lógica e execução mental de algumas tarefas, tá? Então, é para crianças maiores. A gente tem aqui, ó, o Turing Machine. Esse é muito interessante. Esse eu confesso que tenho vontade de comprar, tenho curiosidade de ter esse jogo. É um jogo de tabuleiro que oferece uma experiência de questionar dedutivamente um protocomputador que funciona sem eletricidade ou qualquer tipo de tecnologia. O objetivo é descobrir um código secreto antes dos outros jogadores. Então, um código cifrado, criptografado. Então, questionando habilmente a máquina. A gente faz isso trabalhando com, de fato, tem uma máquina nesse jogo aí. Você usará um computador analógico, como os primeiros computadores, tá? Com componentes feitos com cartões perfurados. Então, o jogo oferece mais de 7 milhões de problemas, de combinações simples e complexas. É possível combinar seu poder cerebral como uma equipe ou tentar vencer o jogo em si enquanto joga sozinho, tá? Então, o Turing Machine é baseado na máquina de Turing, que foi proposto pelo Alan Turing, né? A ideia de quebrar códigos da máquina, a ideia de decifrar. Alan Turing é um dos maiores nomes da ciência da computação. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, tem um filme inspirado na vida do Alan Turing, que chama O Jogo da Imitação, né? Que é baseado na vida do Turing. O Turing teve um papel importante, central no surgimento da computação moderna, com a sua máquina de Turing, e também na Segunda Guerra Mundial, no desfecho da Segunda Guerra Mundial, e o filme trata disso. Beleza? Aí, gente, nós temos agora aqui um jogo chamado É Lógico. Olha a bandeirinha do Brasil ali. É um jogo brasileiro, tá? Isso aqui acha no mercado brasileiro. É um jogo de tabuleiro que oferece uma introdução ao pensamento lógico e conceitos de programação para crianças a partir de 7 anos. Cada participante recebe uma carta missão que indica quais baterias devem ser coletadas no tabuleiro. Os jogadores se movimentam utilizando cartas de movimentação que contêm instruções como avançar, girar ou repetir. Durante o percurso é necessário lidar com casas especiais, como as de imã. Ó, de imã, ela descarrega a bateria, né? Ou o robô do mal, que podem alterar o progresso do jogador. O primeiro jogador a coletar todas as baterias correspondentes à sua missão vence o jogo, tá? Então é um jogo bem interessante, ele funciona bem, tá? Esse jogo aqui. E aqui é uma foto, uma imagem do tabuleiro dele. Pode jogar até 4 jogadores, até 4 participantes. Esse jogo é da Grow, ele é vendido no Brasil, ele não é caro, tá? Então dá para comprar legal. Eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho ele já há algum tempo, acho que há uns 2 anos. É um jogo que funciona bem. Já joguei algumas vezes com meus filhos, né? E as crianças gostam. Então, é uma opção que tem no mercado brasileiro, uma opção bem mais barata do que importar.
Beleza. E aí? Eu falei de materiais que a gente tem que comprar, né? Mas tem materiais gratuitos de computação desplugada. Então, ó, além dos jogos disponíveis no mercado, que eu apresentei nos slides anteriores, há jogos desplugados gratuitos e essa é uma alternativa interessante. Então, a ideia é que vocês também tenham acesso a materiais gratuitos para poder baixar, imprimir ou, inclusive, fazer as crianças produzirem esses materiais para eles vão criar os materiais do jogo para poderem jogar. Bom, então o primeiro deles vocês já conhecem, é o Autômato da Mônica. Dá para baixar gratuitamente, o link está aí. O Autômato da Mônica, a gente brincou um pouco com ele no início da aula. Ele é totalmente inspirado no Codemaster, como a gente já conversou. E dá para baixar, para imprimir, para jogar com as crianças. Dá para eles inclusive pedir para eles fazerem algumas coisas, né? Quando eu falo fazerem, é desenhando. De repente, pedir para cada um desenhar um mapa que você deixa como padrão lá, ó. Copia o mapa, eles podem cada um fazer seu autômato. Você coloca uma matriz, né? Pode ser num data show, pode ser impresso num papel, colocar na sala e eles copiarem, para eles não ter, para eles também se envolverem com a atividade de produção de material, tá? É uma outra ideia que acaba trabalhando outras habilidades também, tá? Além do autômato da Mônica, seguindo a temática da Mônica, tem o mapa Turma da Mônica. A ideia aqui é exercitar os pilares de reconhecimento de padrão e algoritmo, né, do pensamento computacional, e através da busca de trajetos entre dois pontos, são dois personagens, e aprender uma forma de escrever resumidamente os comandos. Mesma ideia de sempre de todos os jogos. Tá? Então, nesse link aí está disponível, dá para baixar o mapa Turma da Mônica para trabalhar pensamento computacional. A mesma coisa, dá para imprimir ou fazer as próprias crianças, de repente você imprime, corta os personagens para as crianças cortarem os personagens. Eles podem desenhar árvores, como tem na imagem, ou desenhar outros objetos para deixar mais temático o mapa, enfim. Dá para desenvolver a criatividade aí. Um outro jogo que eu trouxe aqui é o Moon. O Moon, ele já é para adolescentes. É um jogo na qual imaginamos ser programas em um computador. E jogando você aprenderá a contar em binário, sistema binário, que a gente utiliza na computação. Aprenderá também a realizar operações lógicas e descobrir como é que funciona o computador por dentro. E aí ele é recomendado para crianças a partir de 11 anos, tá? De 1 a 4 jogadores, está disponível nesse link. Ele é um jogo bem mais complexo. Se eu não me engano, é um jogo espanhol ele, tá? Ele é um jogo bem mais complexo. Aí, ó, tem o Algo Cards também, o link está aí. O Algo Cards, ele é bem interessante, porque dá para trabalhar em várias aplicações. Então, são cartas que utilizam conceitos da área da computação para criar atividades que simulam o seu funcionamento, a partir do desenvolvimento de competências e habilidades de lógica computacional. Então, vocês conseguem baixar essas cartas no endereço que está aí, e dá para utilizar essas cartas em diferentes atividades propostas, que também está num link aí do slide para vocês acessarem, tá? Então, o AlgoCards é uma iniciativa uma iniciativa nacional inspirada em outras tarefas similares. Na verdade, é inspirado numa ferramenta chamada Cubeto, que eu vou apresentar na próxima aula, que é uma ferramenta plugada, mas interessante de utilizar. Você pode entrar no site lá e baixar, tem as cartas coloridas, se você conseguir imprimir elas de maneira colorida. Tem elas preto e branca também, se for imprimir preto e branco, não tem problema. Uma opção, então, de imprimir preto e branco é simplesmente imprimir preto e branco e colocar para as crianças aplicarem, usarem. Pode colar num papelão para ficar mais resistente, ou plastificar. Ou ainda, você imprime preto e branco e pede para as crianças colorirem. Lembrando que ao colorir, cortar e colorir vão estar sendo, dependendo da idade da criança, trabalhadas outras habilidades, né? E há o envolvimento dela com o jogo, ou ainda pode pedir para as crianças produzirem essas cartas de movimento, que são as cartas do Algo Cards, né? Então tem algumas opções aí. E lá no site, como eu coloquei no link, tem algumas opções, algumas tarefas propostas para aplicar o Algo Cards.
E a partir dessas tarefas propostas, a gente, como tutores, professores, instrutores, a gente pode também exercitar nossa criatividade e propor novas tarefas, novas atividades a partir do Algo Cards. Então é interessante, tá? Funciona bem, vale a pena conhecer. Lá nesse link tem muita coisa para vocês darem uma olhada. E aí a gente então chega ao resumo da aula. Vamos lá para o resumo da aula? Bom, então hoje nessa aula aqui, neste vídeo, as aulas, a gente viu a computação desplugada. Então, olha só, as aulas que adotam o pensamento computacional, elas podem ser dinâmicas, planejadas, com atividades desplugadas, ou seja, sem o uso de computadores, sem o uso de dispositivos computacionais, sendo dessa forma de baixo custo, que pode ocorrer através de aprendizagem sinestésica, que é um estilo de aprendizagem que o aluno aprende fazendo, colocando a mão na massa, interagindo, e aí pode fazer uso de exemplos físicos e materiais comuns para simular o comportamento de máquinas, como papel, lápis, tesoura, caneta, sei lá, dados, enfim, uma série de situações de objetos comuns mesmo. Então, é isso, gente. A gente viu a ideia de computação desplugada, caminhamos desde o início em cima dos pilares da computação, do pensamento computacional, vimos como aplicar eles, de estruturar todos os 4 pilares para resolução de problemas, isso em vídeos anteriores. Depois apresentamos uma proposta de como aplicar isso em sala de aula por meio de escape room. E agora chegamos nas atividades desplugadas, né, de baixo custo, em escolas e países com menos recursos para trabalhar ideia de pensamento computacional com crianças. Nosso próximo vídeo, a gente vai trabalhar a ideia de computação plugada, que aí sim, de fato, usando dispositivos computacionais para usar, para estimular e instigar nas crianças a aplicação do pensamento computacional. É isso, chegamos ao fim. Valeu!